Olá, me chamo Teodora, estou aqui nos estúdios do PEF. Hoje eu vou recepcionar a Nina Silva, que é especialista em tecnologia e trabalhou por anos no ambiente corporativo. Hoje é empreendedora, responsável pelo movimento Black Money e pelo The Black Bank. Nina, um prazer recebê-la aqui no PEF. Muito obrigada por se disponibilizar aqui, em estar aqui conosco. E queria saber um pouquinho de como é que funciona o movimento e o banco, mas antes, gostaria muito que você contasse um pouquinho da sua história, porque ela inspira não só a mim, mas todos nós aqui que estamos assistindo e participando. Bom, eu quero agradecer esse convite do festival. Espero que essa edição ela seja tão grandiosa como todas as outras, né? É um festival que tem feito aí muito, impactando muito positivamente a vida das pessoas, pelo menos a minha, ao longo dos últimos anos. Então, fico muito feliz de estar participando. Qual a importância disso? Qual é a relevância de falar, ser porta-voz de uma movimentação inclusiva, né, que fala de pessoas pretas, e de onde surgiu? Muitas pessoas me perguntam isso. Uhum. E eu costumo dizer que não há, né, nossos corpos já são, nós nascemos com os corpos politizados, né? Então, eu sendo uma mulher negra, não teria como as minhas ações, o meu dia a dia, não estar conectado diretamente a essa vivência. Então, o meu trabalho, o meu conhecimento, o meu esforço diário hoje é para essa vivência impactar positivamente para que outros corpos negros, outras mulheres negras tenham acesso, tenham possibilidade de ser, né, quem quiser ser, de estar nos lugares que quiser estar e ter as oportunidades que puder ter. E isso vem dessa experiência de mercado, de uma experiência de ser uma menina negra nascida na maior favela plana da América Latina, na época, o Jardim Catarina, e adentrar muito cedo ao sistema, identificando, né, que o sistema ele é excludente desde as suas entranhas. Então, sendo uma criança negra e estudando em escolas particulares com bolsa de estudos, eu já era identificada ali como um corpo não pertencente àquele espaço. A mesma coisa se refletiu na Faculdade Federal, depois de alguns anos, ao mesmo tempo já adentrando o mercado de trabalho, adentrei o mercado de trabalho muito cedo, com 17 anos de idade, e desde os 17 no mercado corporativo, e o olhar, não somente o olhar para os lados, o olhar para cima, olhar para baixo e não ver os seus iguais, não ver outras pessoas como você, não ver outras mulheres em posições estratégicas ou não ter pessoas negras ao seu redor, dizia muito do que eu já vivenciava no meu processo de desenvolvimento enquanto criança e jovem adolescente. Então, o meu histórico, né, no mercado corporativo, primeiro como uma consultora na área de tecnologia, depois chegando a gestora de projetos, até virar gerente de TI, foi uma caminhada de muito desenvolvimento, de muito aprendizado, de muita transformação. Eu sou aí da geração, né, nascida no século passado, mas que conseguiu vivenciar ainda as grandes transformações de uma maneira muito mais fluida e natural, por estar, né, iniciar a jornada de trabalho entre um século e outro. Então, eu costumo dizer que eu não sou nativa digital, mas corporativamente eu sou, e trabalhar com a tecnologia, trabalhar com transformação digital sempre me propiciou a estar antenada, né, com a disrupção. E a disrupção, para mim, sempre foi eu poder transformar os lugares
onde não somente eu estava ocupando, porque eu acho essa palavra, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas os espaços que eu estava ali contribuindo, colaborando e atuando. Sim. Então, enquanto profissional da área de tecnologia, eu via que essa transformação precisava se fazer por mim, já que as empresas onde eu atuava, as empresas com quais eu tinha um contato como consultora, depois também como CLT, isso há 17 anos atrás não tinham o diálogo ainda sobre inclusão e diversidade. Não iniciava um diálogo sobre sustentabilidade, mas um diálogo muito pautado em coleta de lixo, sem a real responsabilidade com a neutralização climática e todas as tecnologias possíveis que a sustentabilidade nos traz hoje, né? E ser esse corpo não pertencente, esse corpo não igual a todos os outros que ali estavam, me remetia a utilizar do conhecimento e do desenvolvimento que eu estava adquirindo para algo maior, para algo que não precisasse de licença ou de permissão para ser feito, né? Então, em 2007, eu fundei, junto ao meu sócio, o Movimento Black Money, que é um hub de iniciativas para a autonomia da população negra no Brasil. E quando a gente fala de autonomia, a gente fala desse lugar de sermos donos e donas dos nossos próprios negócios e, ao mesmo tempo, de termos acesso a uma educação financeira, educação empreendedora, educação digital e também a possibilidade do entendimento e identificação enquanto um único povo, né, que é a comunidade negra no Brasil, nas diásporas e em continente africano. E esse entendimento, esse letramento racial de identificação enquanto povo sempre foi digamos, a raiz da mola propulsora do movimento Black Money, né? De deixarmos bem à mesa todas essas questões. Por que não tinham outras Ninas nessas empresas? Por que não tinham outras Ninas dentro de escolas particulares? Por que não tinham outras Ninas no cursinho de inglês ou espanhol? Porque a gente tem um problema estrutural. Porque o problema não se dá apenas com aquela empresa, ou o problema não se dá apenas com aquele governo. A gente tem uma estrutura que foi desenhada para que houvesse uma supremacia de um grupo étnico-racial perante outro. E essa supremacia foi beneficiada com o sistema socioeconômico vigente. E o movimento Black Money ele não vem para destruir o sistema socioeconômico vigente. Isso precisaria aí de outros tipos de esforços, os quais não são tão táticos e inteligíveis como nós temos a possibilidade hoje com a transformação digital, de utilizarmos outras armas, né? Então, essa questão do letramento racial, da sua identificação, do entendimento de que o meu corpo é um corpo negro político e que precisa transformar a vida de outras pessoas pretas, precisa transformar a vida de outras pessoas não negras para o entendimento de que a mudança se faz com o esforço e intencionalidade de cada um, é da minha responsabilidade, sim, como também é da responsabilidade das empresas, como também é da responsabilidade desse sistema estruturado. Mas se eu não fizer, né, o esforço e a intencionalidade de comprar de outras pessoas negras, se eu não fizer a intencionalidade de contratar outras pessoas negras e mudar a mentalidade de que nós estamos apenas na ponta enquanto consumo ou estamos apenas na ponta enquanto classe excluída, socialmente falando, a gente não vai transformar de dentro para fora. E aí sim pode haver um colapso de um sistema estruturado no racismo, um sistema estruturado na misoginia e vários outros diálogos e atitudes movidas a ódio.
Então, o movimento Black Money ele vem dessa estrutura de querer transformar e dar essa munição pela transformação digital a empreendimentos negros digitalizarem seus negócios, poderem entrar na era digital com maior independência e com o mesmo nível de competitividade com outros negócios, ao mesmo tempo que também trazer instrução para pessoas negras adentrarem a área de tecnologia, que hoje 30% das vagas de tecnologia não são preenchidas por conta de mão de obra especializada. Então, também trabalhamos com esse pilar. E o terceiro pilar do movimento Black Money é a inclusão financeira, é o acesso a serviços financeiros envolvido diretamente com a nossa fintech, The Black Bank, e todos os nossos processos colaborativos de produtos financeiros em benefício à luta antirracista. Então, hoje nós temos um cartão de crédito com benefícios de uma grande bandeira, de uma grande instituição financeira que traz também a parte da movimentação desse cartão diretamente em prol dos nossos projetos sociais. Hoje nós temos as nossas campanhas de doações para a renda básica de famílias negras, onde não se é comprado cesta básica, não se é comprado ticket de alimentação, não que isso não seja importante. A gente sabe a crise que nós não vivíamos há tantas décadas que nós estamos vivendo hoje em relação à fome no país, mas principalmente porque a gente quer dar a autonomia. Então, quando a gente trouxe o Impactando Vidas Pretas durante a pandemia, que é uma renda de R$600 por mês para famílias negras, a gente também trouxe o entendimento de que essas famílias elas precisam não só abastecer as suas geladeiras, mas abastecer os seus estoques dos seus afroempreendimentos. Precisam pagar as dívidas, as contas atrasadas, precisam pagar o transporte desse emprego ou dessa alocação que não parou durante a quarentena, porque nós, pessoas negras, fomos as que mais sofreram em relação a estar no fronte e tem sofrido durante a pandemia. Então, o entendimento de que o movimento Black Money precisa instrumentalizar a população negra para não mais estar apenas neste lugar de subserviência e de processos de exclusão ainda do século passado, e sim trazer à tona possibilidades, oportunidades e experiências do século de hoje, que são experiências inclusivas e não experiências exclusivas. Quando a gente fala diretamente da questão racial, eu estou falando de uma maioria de 118,9 milhões de pessoas no Brasil. Quando a gente fala desse lugar de mulheres negras, eu estou falando de 28,7% de pessoas no Brasil, o maior grupo em recorte de gênero e raça no país. Então, ao impactar a vida dessas pessoas, ao impactar a vida dessas famílias e desses negócios que abastecem diretamente essas famílias, eu estou impactando diretamente a base da pirâmide socioeconômica brasileira e trazendo um fomento a toda a economia. Então, isso deixa de ser um pouquinho do que a gente tem feito hoje. Não, deixa de ser uma ação ali assistencialista, né? Uma ação que tapa o sol com a peneira e acaba trazendo, de fato, protagonismo para essas pessoas, que no final das contas é o que é preciso. E é um ato assim de muita coragem também, Nina, porque você sair do ambiente corporativo, se desprender para encarar um desafio como esse e abraçar assim, toda essa causa, toda essa responsabilidade, né, que é o movimento Black Money e agora o The Black Bank, assim, é muita coragem. E conta para mim como é que funciona hoje o The Black, é recente, quando é que ele nasceu, foi uma demanda que veio do movimento Black Money, como é que vocês enxergaram essa oportunidade? Então, como eu disse, o movimento é um hub, nós somos um guarda-chuva com várias iniciativas dentro.
E uma das iniciativas é a parte da inclusão financeira e acesso a serviços financeiros com tarifações mais justas, que, no caso, fica dentro do braço do The Black Bank. Nós nascemos com a vontade já de ter a fintech. Então, lá em 2017, a gente falava, não, a gente vai ter um banco de negros para negros, onde o nosso dinheiro vai diretamente para negócios pretos. Esses negócios pretos vão contratar pessoas pretas, essas pessoas pretas vão poder ter empréstimo pessoal e esses negócios também crédito dentro do nosso banco, e assim o nosso infinito Black Money se retroalimenta. Sempre foi o nosso objetivo. Mas a gente se deparou com a legislação brasileira e principalmente no âmbito aí das instituições financeiras. Então, não se abre um banco assim, até meio... Por isso, o advento das fintechs, as fintechs, elas têm um pouco mais, não que seja super fácil, mas um pouco mais de flexibilidade para ter a abertura, e isso se dá pela necessidade, né, de termos aí uma abertura rápida de empresas que escalem rápido. Então, fintechs estão dentro do panorama das startups, que são empresas com base tecnológica e que conseguem simplificar, automatizar e escalar rapidamente os seus produtos e serviços. E o The Black Bank, ele vem depois, né, em 2019, depois que a gente trabalhou uma base que era falar o que é Black Money. As pessoas não sabiam. A gente teve que também trazer a ressignificação do termo para o Brasil, porque nos Estados Unidos é dinheiro sujo, na China também. Então, o entendimento de que a gente poderia falar de dinheiro negro da mesma maneira que vários outros grupos minorizados na história mundial o fazem. Então, a gente, desde 2017, entendeu que não dava para começar com a fintech, além dos trâmites e das questões financeira, a gente também tinha toda a parte da base de letramento racial que a gente precisava trazer para a sociedade. Já haviam outros agentes do ecossistema negro atuando, né? A gente já tinha grandes feiras, grandes eventos. Nós já tínhamos pessoas influenciadoras falando sobre a importância do afroempreendedorismo, né? Defendendo a necessidade de apoio a negócios de pessoas pretas, mas nós não tínhamos o aprofundamento do principal, que é o porquê, que é mexer na estrutura, e que se precisa mexer na estrutura também pela economia. E aí, quando a gente traz, né, para os grupos, tanto de pessoas negras quanto de pessoas não negras, como a população judaica conseguiu se fortalecer a partir do fortalecimento intracomunitário, né, de comprar de outras pessoas, de contratar outras pessoas, até mesmo de resgatar e manter as suas tradições e culturas de uma maneira junto a regras sociais dentro do próprio grupo, para que não fosse esquecido não o Holocausto, não o genocídio da população judaica como foi, mas principalmente toda a história por trás, todo o legado que poderia ser trazido, resgatado, né? Então, a gente traz também esses exemplos, como a população asiática, os países asiáticos, né, que sofreram com as duas grandes bombas e que passaram por dizimações de cidades e conseguiram se reerguer, porque uma pessoa que tem origem asiática, ela vai se identificar enquanto Ninsei, Sansei, ou até mesmo, né, um filho de chinês, vai se identificar como chinês, nascido em qualquer lugar do mundo. Se essa pessoa ela nasce em São Paulo, ela vai comer no final de semana, ela vai no bairro da Liberdade. Se ela está em Nova York, ela vai em Chinatown. Ela se conecta diretamente com as suas raízes, sim, mas também financeiramente ela tem um trato social com a sua comunidade.
E é esse o diálogo que a gente traz para o movimento Black Money e o The Black Bank como pano de fundo. A gente ter esse contrato social que passa pelas nossas finanças, que passa o nosso girar capital dentro da própria comunidade. Então, a gente disseminou o termo que Black Money é gerar e girar capital dentro da comunidade negra, seja ele capital financeiro quanto capital intelectual, que é o nosso conhecimento. Eu mentorar pessoas negras, eu estou fazendo Black Money, eu estou pegando um pouco da minha riqueza e distribuindo dentro da minha comunidade. O meu capital social, eu indicar uma pessoa para falar no festival, ou eu compartilhar com vocês a história de determinado negócio negro, isso é fazer um networking, é indicar uma outra pessoa preta, um outro profissional preto. Isso é capital social. Então, tudo isso é Black Money. Mas comprar intencionalmente de pessoas negras, de eu comprar o pão, ao invés de ser na esquina, que é mais rápido, eu andar 3 quadras e comprar daquela mulher negra, isso é intencionalidade e prática de Black Money. Eu contratar pessoas negras e desenhar um processo de aceleração de carreira dessa pessoa, mesmo ela não atingindo todos os requisitos do job description, isso é Black Money. Eu enegrecer a cadeia de suprimentos de empresas, né, que tem nos conectado, por exemplo, a Volvo, a gente tem outros parceiros também, que a gente vem falando como fortalecer o supply chain dessas grandes empresas que são empresas com acionistas brancos, em sua maioria homens brancos. Como que a gente faz esse reequilíbrio para além de incluir pessoas negras ou mulheres em cargos de chefia? A gente também contrata fornecedores negros. A gente pode também fazer parcerias com mulheres que sejam fundadoras de negócios, que estejam ali à frente de empresas que muitas das vezes não têm acesso a esse networking de alto valor. Então, o The Black Bank ele é para além de uma fintech. Ele é pensar a estruturação financeira e de benefícios da população negra, investindo na sua própria comunidade, mas também despertando o ecossistema, outras empresas, outros grupos sociais, outros grupos raciais, a provocarem esse reequilíbrio de poder a partir da economia. Sim, e hoje a gente tem levantado cada vez mais, na verdade não só levantado como ouvido, né, também dentro das grandes corporações, o tema diversidade, muito puxado pela ESG, que é a pauta de ambiental, social e de governança que preza por termos equipes diversas. E você, como conselheira de diversas startups, empreendedora e com toda essa experiência no mundo corporativo, queria saber como é que você tem enxergado essa inclusão, porque olhando assim de fora, eu sinto que essa intencionalidade ela ainda está um pouco rasa. Queria entender do seu lado como é que você enxerga estando nessa posição e trazendo o movimento junto com você. Perfeito. A primeira coisa que a gente precisa entender é que inclusão e diversidade ela traz lucratividade, melhores resultados para as empresas. Então, a partir do momento em que a empresa se compromete com essa agenda, é uma agenda da própria empresa junto à sociedade. E essa agenda é uma agenda propositiva, sim, é uma agenda positiva, é uma agenda urgente, mas que desde o seu D0 já tem trazido benefícios para essas empresas. O que essa sensação que você tem e que eu tenho certeza é que poderiam ser de uma maneira muito mais acelerada e de uma maneira muito mais intencional, né, com maior budget, com maior orçamento e patrocínio, dedicação, né, das altas lideranças, sem tanto buzz, sem tantas justificativas do que realmente ações específicas e de fomento
principalmente a uma inclusão em todos os espaços da organização. Então, se fala, se trabalha, se atua. A agenda do IASD é uma agenda já real em outros países. No Brasil, a gente ainda está ensaiando, né, e entendendo como vai ser esse processo sobre essas metas, que estão diretamente conectadas ao valor do papel dessas empresas junto à B3. Então, sim, se eu estou falando de um programa que vai não somente influenciar e impactar a lucratividade, o bolso desses acionistas, que vão continuar sendo acionistas dessas grandes empresas, por que não podemos falar de uma maior intencionalidade para que a gente veja essa diversidade em todas as esferas, seja em C-level, seja em conselhos administrativos, em conselhos consultivos, seja também na própria cadeia de fornecedores. Então, as empresas elas podem e devem desenhar processos para a aceleração dessa inclusão e que essa inclusão ela seja olhada de uma maneira mais holística e não apenas em nossos silos. Porque se eu sou uma multinacional que muitas das vezes eu só consigo contratar 20, 30, 100 pessoas no Brasil, porque meus times são mais lean, são mais enxutos, o meu processo no país é um processo menor, mas eu tenho um alto, eu movimento tickets altos, né, na sociedade, eu movimento relações comerciais de alto valor. Por que não eu não olho de uma maneira mais abrangente do que apenas inserir colaboradores negros, né? Por que eu não olho para os meus fornecedores e vejo que os fornecedores que não são negros, como que está a inclusão e diversidade na empresa de vocês? Olha, para participar do meu processo de seleção de fornecedores, vocês têm que ter também determinado índice de pessoas negras contratadas, de pessoas negras em alta liderança. Então, isso é olhar e ampliar o horizonte nesse mundo. Aí sim, de ESG, que olha, parecem três siglazinhas, ou 3 letrinhas, mas estão totalmente envolvidas. Não tem como se falar de ambiente, de sustentabilidade, sem falar de pessoas. Não tem como impactar positivamente esse ambiente, essas pessoas, sem processo, sem determinada governança que precisa ser intencional e responsável. Então, está tudo coligado. E as empresas precisam ter esse olhar muito mais amplo, né? De pensar não somente nos seus colaboradores, mas pensar em qual a influência que consegue fazer no ecossistema como um todo. Então é isso, Nina, mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. O PF, toda a equipe, a gente agradece. Somos totalmente inspirados pela sua história. Muito obrigada por compartilhá-la aqui e por tudo que você tem feito de revolucionário aí no nosso país. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né, a todo mundo do PF, todo mundo que está por trás aí da produção e também de quem está conectado. Eu peço para compartilhar, né, o festival, que para se engajarem também nas nossas redes. O diálogo ele precisa ser com ação, então ele é contínuo. A gente espera vocês tanto no nosso marketplace, que tem mais de 1.500 lojas de pessoas negras em um só endereço, o mercadoblackmoney.com.br. Então, as pessoas não negras que querem ser ativas na luta antirracista, comprem de outras pessoas negras, contratem outras pessoas negras, contratem fornecedores negros e negras, auxiliem, apoiem causas e de pessoas e agentes do ecossistema negro. Também espero vocês nas minhas redes sociais, na Nina Silva Perfil, Movimento Black Money, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.